Se você tem problemas com a transpiração, não sabe ou tem dúvidas de qual é o desodorante ideal para você, vem comigo. Hoje nós vamos falar dos tipos de desodorante, o que eles fazem no controle da transpiração e muitas dicas de cuidado para você no seu dia a dia. Olha que delícia! Hoje nós vamos falar do desodorante, do antitranspirante, do antiperspirante, qual é a diferença entre eles, qual é o ideal para controlar o excesso da transpiração e qual é o ideal para evitar o odor e qual é o ideal para fazer as duas coisas. Às vezes, por você não saber a diferença, ou por alguém do seu lado não saber a diferença, pode escolher qualquer um porque acha que é a mesma coisa. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês hoje. Eu dividi o nosso trabalho assim. Eu vou explicar um pouquinho sobre a transpiração em si. Eu vou explicar um pouco sobre a diferença dos desodorantes, antiperspirante, antitranspirante. Vou explicar essa diferença e qual é o ideal para cada tipo aí de pessoa. E também vou passar muitas dicas para vocês, gente. E também vou trabalhar perguntas e respostas que eu preparei aqui para vocês. Eu creio que o tema está imperdível, tá certo? Então, vamos começar. Gente, o suor, na verdade, ele não tem cheiro. Ele é inodoro. Você transpira e não tem cheiro. Mas ele contém substâncias, gorduras, proteínas, entre outras substâncias. Quem que vai dar o cheiro, o odor para o suor? São as bactérias que se alimentam dele. Então, você transpira, elimina essas gorduras, proteínas, e tem as bactérias que estão na superfície da sua pele que vai se alimentar deste suor. É esta bactéria que se alimentou do seu suor que produz a substância que gera o odor ruim, ok? Então, isso é uma coisa legal para você saber. A transpiração é importante, a gente vai falar um pouquinho dela, mas não é a transpiração em si que tem o odor, ela é inodora. Quem tem o odor são as bactérias que se alimentam do suor, tá certo? Pessoal, a transpiração em si é indispensável para a nossa saúde, né? Porque às vezes você começa a transpirar demais e fala, eu gostaria de não transpirar. Não, calma. A transpiração é indispensável para a nossa saúde. Nós eliminamos impurezas através dela, ela equilibra o nosso pH, ela equilibra o nosso manto protetor da nossa pele como um todo, né? Rosto, corpo, tudo tem manto protetor. Ela regula a temperatura do nosso corpo e para que o nosso organismo funcione bem, a temperatura interna do nosso corpo tem que estar em média 36 graus e meio. Acho que todo mundo sabe disso, né? Porque a gente sempre está ali preocupado quando está com febre, quantos graus que subiu, né? Então, quando você está bem de saúde, o seu organismo, para que você fique bem, ele vai controlar sempre a sua temperatura em 36,5, mais ou menos. Tanto que quando você não está bem, ele avisa também através da temperatura. Então, transpirar é super importante, porque para o seu organismo manter a temperatura no normal, que são os 36 graus e meio, você precisa transpirar, tá? Então, transpirar é essencial para a nossa saúde, ok? Isso é super importante para a gente entender. Eu tenho que transpirar, porém tem muitas dicas que eu posso dar uma controlada nisso. Como eu disse, o suor não tem cheiro e ele pode provocar um odor desagradável quando ele entra em contato aí com essas bactérias que estão na superfície da pele. Elas se alimentam, né, do suor e aí no procedimento da própria bactéria ela vai gerar o odor. A nossa transpiração acontece através das glândulas sudoríparas, já falei bastante para vocês aqui no canal sobre isso, nos treinamentos presenciais também. Elas estão na derme e a intensidade da transpiração vai depender de alguns fatores individuais e de alguns fatores externos também, que a gente vai falar um pouquinho, né? Nos fatores individuais, nós vamos falar assim, o metabolismo da pessoa, a alimentação tem muito a ver, entendeu? Alimentações muito pesadas, muito temperadas, por exemplo, cebola, muito alho, bebida alcoólica, alimentos muito apimentados, eles podem contribuir aí para você ter uma eliminação de suor um pouco mais diferenciada e aí causar um cheiro, mas o suor não vai sair com cheiro. É o que o suor vai eliminar, né, essas substâncias e aí as bactérias vão fazer lá o metabolismo delas e causar o odor. Então, é legal a gente saber que tem os fatores que são da pessoa, o metabolismo da própria pessoa, mas tem também o tipo de alimentação, o tipo de roupa, gente. Algumas alterações hormonais também podem aumentar o suor, época de gravidez, puberdade, alterações emocionais, gente, olha que interessante, estresse, ansiedade, tudo isso pode influenciar aí na produção do suor, ok? Como o suor é uma defesa do organismo, ele vai trabalhar para equilibrar a temperatura, como eu falei, ele também pode aumentar nas mudanças de temperatura. É como hoje, que está bem quentinho, né? A gente vai transpirar mais do que num tempo frio, em alguns ambientes quentes. Qualquer tipo de calor pode provocar o suor, exercícios físicos, entre outras coisas externas aí que podem potencializar o suor. Ok? Então, basicamente, a gente entendeu que ele é inodoro, que a quantidade de transpiração vai depender de fatores individuais das pessoas e também de algumas alterações emocionais, hormonais, que podem ser só um período da vida, e tudo isso vai influenciar no suor
e que é a proliferação das bactérias que causam o mau odor, tá certo? Vamos às dicas, então. Com as dicas, você vai se situando em tudo que você pode fazer para ajudar em ter uma boa transpiração, uma transpiração saudável. E na sequência eu entro nos desodorantes e no final eu vou entrar com algumas perguntas e respostas que eu elaborei. Então vamos às dicas, gente. A primeira dica que é legal de colocar para vocês, principalmente no verão, né, no calor, em épocas mais quentes, prefira roupas mais leves, porque você já sabe que vai transpirar, você já sabe que na superfície da pele tem as bactérias, que é a proliferação dessas bactérias, e essas bactérias se alimentando do que você exala, né, que você elimina no teu suor, que vai causar o mau odor. Então, quanto menos essa região ficar quente, úmida, melhor vai ser. Então, prefira roupas leves, porque aí você vai evitar que a região fique tão sufocada, para deixar a pele respirar, e isso também vai ajudar a controlar um pouco do excesso da transpiração, tá bom? Na alimentação, eu adoro alho, eu adoro cebola, gente. Mas a gente pode dar uma equilibrada, tá? Pode dar uma equilibrada, alimentos muito apimentados, muito gordurosos também, e a bebida alcoólica. São ricos aí em compostos sulfurosos e eles podem deixar o suor mais gorduroso, entendeu? Então, vai te ajudar a controlar, tanto na alimentação quanto preferir as roupas mais leves. Já que a gente falou em calor e em umidade, deu para entender que a transpiração elimina, né? O suor está eliminando umidade com alguns compostos junto, que vira alimento para os micro-organismos, mas só a umidade em si, ela já é um ambiente propício para a proliferação de bactérias. A região está quente, úmida e ainda eliminando resíduos no suor. Umidade com calor vai piorar a proliferação das bactérias, piorou a proliferação das bactérias, piorou o odor. Então, mantenha o máximo que você puder as suas axilas secas, ok? Janete, o que eu faço para manter seca? Quando você fizer a sua higienização na axila, o seu banho seca bem. Se você tiver muito pelo, não gosta de depilar, tira um pouco, deixa menor. Se gosta de depilar, melhor, tá certo? Procura deixar sempre sequinha a região. Outra coisa, já que eu falei de seca, vamos falar um pouco da higiene também, tá, gente? Por quê? Eu expliquei das bactérias, da proliferação, do que o suor elimina, então manter a higiene das axilas em dia é muito importante. Então, lave as axilas, ou melhor, no banho todo, mas lave bem as axilas. Não adianta usar desodorante sem lavar as axilas. Eu cansei de ver pessoas, principalmente na adolescência, né? Que a pessoa fala assim, ai, eu tô suando, eu vou passar um desodorante. E vai lá e passa. Não vai resolver. Aquela bactéria que já proliferou, que já causou o odor, o desodorante não vai tirar. Mesmo que ele for bem perfumado, ele pode mascarar, tá certo? O cheiro, mas aí às vezes não fica tão legal. Mascarado vai ficar as duas coisas juntas. Então, mantenha, outra dica, né? A higiene em dia, as axilas sempre limpinhas. Então, pelo menos uma vez por dia, lave as axilas bem lavadinha. Bem lavado, não é esfregar demais, não é bucha. Sempre que eu ensino para vocês, é o sabonete líquido e aplicar suavemente na axila toda, dá esse tempinho, enxágua e acabou, tá? Porque o sabonete, ele vai tirar as células mortas, vai tirar o suor, e estando limpa a região, o ambiente fica menos propício para a proliferação das bactérias. Então, o que acontece? Já fica mais em dia. Na sequência, você aplica o seu desodorante ou o seu antiperspirante, você vai combater o odor e combater o suor, depende do produto que você escolher, a gente já vai entrar no produto, tá? A dica que eu gostaria de colocar como dica extra, quando se fala da higiene, é usar o sabonete íntimo nas axilas, gente. Deixa eu ver se eu tenho um aqui, às vezes eu tenho tudo perto de mim, às vezes não. O sabonete íntimo, porque ele tem ação antisséptica. Entende? Ele possui propriedades bactericidas. Então, ele vai ajudar na região, nessa higiene contra essas bactérias. A higiene vai ficar muito mais equilibrada e, na sequência, então, você vai fazer os seus outros cuidados. Se a transpiração for corpo inteiro, ela pode ter outro significado. Ela pode ser na parte hormonal, ela pode ser na parte de estresse, corpo inteiro, entre outros problemas, tá? A transpiração natural de axilas e de pés, que é onde estão as nossas glândulas apócrinas, é onde a gente vai ter o maior cuidado, que é onde tem maior proliferação das bactérias, tá certo? Então, se você transpira no corpo todo durante a noite, é legal você dar uma sondada nisso, ok? Então, quem transpira pouco, é característica da pessoa transpirar pouco, ok? Se você transpira pouco, não vai precisar de um antiperspirante, a gente vai falar disso, tá certo? Quem transpira muito vai precisar controlar essa transpiração e vai controlar pelo antitranspirante, ok? Mas a quantidade de suor mais ou menos a quantidade, quando você usar o desodorante, você vai dar uma equilibrada. O desodorante que eu estou falando é o antiperspirante, porque o desodorante em si, ele não controla a transpiração e só o odor, a gente vai falar disso já já, ok? Então, é super importante que você saiba que você vai ter esse controle, mas que cada pessoa vai ter uma característica. Uns têm transpiração mais moderada, tem gente que tem transpiração mais intensa, por característica do organismo, tá? Então, é isso. Dos pelos nas axilas, eu já falei, você pode depilar,
porque isso vai ajudar. Os pelos, eles podem reter o suor e eles podem reter as bactérias também, o que vai contribuir para produzir mais suor, mais bactéria e tudo junto, mais odor, ok? Então, se puder diminuir o pelo, no caso dos homens, cortar um pouquinho se tiver muito pelo, no caso das mulheres, o legal é depilar mesmo, se puder. Ok? Cuidado com a depilação para você não ferir as axilas, porque se acontecer de você ferir as axilas na depilação, tem que passar o aloe, recuperar essa pele para depois você colocar ou o desodorante ou o antiperspirante, tá? Percebam que eu estou explicando diferente. Por quê? Porque isso daqui, Naut, é um desodorante. Delari é um desodorante. O sem perfume, antiperspirante. Em todos a gente escreve a palavra desodorante, mas você vê que embaixo está escrito antiperspirante. Nem devia estar escrito desodorante. Antiperspirante é uma coisa, desodorante é outra coisa. Então, toda vez que você ver escrito desodorante, nós estamos falando do que é um desodorante que eu vou explicar agora, tá certo? Toda vez que nós estivermos falando de um antiperspirante, nós estamos falando, para quem tem transpiração intensa, o antiperspirante tem outra propriedade, nós vamos explicar os antiperspirantes e os desodorantes. A higiene é muito importante. Você pode usar qualquer sabonete na higiene das axilas. Eu nunca aconselho sabonete em barra, porque para mim, nos meus estudos, ele desequilibra um pouco o pH, ele desequilibra um pouco a camada protetora, e a axila também precisa da camada protetora, toda a nossa pele precisa, tá certo? Então, eu iria ali para um pH fisiológico ou para o sabonete íntimo, que é a que ele faz. Então, vamos lá, eu vou falar dos desodorantes agora, e depois eu vou falar para vocês de perguntas e respostas. Então, bora lá. O que é o desodorante? Você olhou lá no produto e enxergou escrito desodorante. Tenho aqui escrito desodorante líquido. O Delari, desodorante. Eu vou entrar aqui no Naut, desodorante. Eu vou entrar aqui no Almari, desodorante. Toda vez que você encontrar o produto escrito desodorante, ele tem a função de combater a proliferação das bactérias que causam o odor e desodorizar a região. Toda vez que estiver escrito isso no frasco, ele tem a função que eu chamo de bacteriostática. E o que é isso? O desodorante bacteriostático, ele é um antisséptico. Ele vai combater o mau odor porque ele impede a multiplicação das bactérias, mas ele não controla a transpiração. Por isso, eles são indicados para quem tem transpiração moderada. Janete, minha transpiração é moderada. Qual deles eu posso escolher? Tem uma gama. Almari, Naut, todos que estiverem escrito desodorante. Delari, estes todos eu vou poder escolher. Está escrito desodorante. Delari, masculino, feminino, todos esses daqui são desodorantes. Ele tem a função bacteriostática. Então, ele recapitulando, é um antisséptico, vai combater o mau odor, porque ele impede a multiplicação das bactérias, mas ele não controla a transpiração. Ele é indicado para quem tem transpiração moderada. Os agentes bacteriostáticos, eles só têm a função de impedir essa propagação dessa multiplicação de micro-organismos que vão causar aí o mau odor, ok? Eles não matam a bactéria e eles não controlam a transpiração. Eles impedem a proliferação da bactéria e por isso eles controlam o odor, ok? Normalmente a pessoa fala assim para mim, eu sinto ele mais cheirosinho, o perfume aparece mais. É verdade, do desodorante o perfume aparece mais, ok? Pela formulação dele, certo? Posso usar um desodorante, assim, dar uma esfreada nas axilas e passar um pouquinho no corpo? Não é o ideal, não precisa de desodorante corporal. O corpo, vocês viram que eu até fiz uma live da cheirosa, né? Para você ter um corpo cheiroso. É os hidratantes que você vai passar, é o creme, isso é o suficiente, porque o corpo em si, ele não tem concentração das glândulas que causam o mau odor. Mas o desodorante, se você quiser aplicar um pouquinho além das axilas, você pode. O antiperspirante, não, tá? Deu para entender o que é o desodorante? Ele está lá no Naut, no Almari, no Delari 10, Delari 25, Delari 13 e Delari 32, ok? Vamos falar agora dos antitranspirantes. Primeira pergunta que o pessoal me faz, qual é a diferença entre um antitranspirante e um antiperspirante? Não tem diferença, é a mesma coisa. Se tiver escrito antitranspirante ou se tiver escrito antiperspirante, é a mesma coisa. O desodorante é elaborar só a forma de expressar antitranspirante e antiperspirante. É igual 2 que é igual a 2. 2 é igual a 2. Antitranspirante e antitranspirante é tudo a mesma coisa. Ok? E eles são elaborados para controlar a transpiração. Quem é que precisa de controle da transpiração? Quem tem a transpiração intensa. Que marca lá a blusa. A gente brinca, às vezes fala que marca parecendo uma pizza, né? Uma bolinha. Nome é um antiperspirante. Sedutore é um antiperspirante. Os rolons são antiperspirante. A gente fala que é 24 horas de proteção, porque a proteção é longa mesmo. Os rolons são antiperspirantes e o verdinho, que é o do Alitá,
e o azulzinho, que é o Almari, também são antiperspirantes. Já vou aproveitar para dar uma abertura com vocês, que a gente está fazendo o Almari e o Dualitá na embalagem branca, só a gravaçãozinha em azul e em verde, tá? Para facilitar para todo mundo, inclusive a gente na produção, ok? Então, o azulzinho agora está vindo com a gravação azul e o verdinho agora está vindo com a gravação verdinha, tá bom? Então, gente, os antiperspirantes, eles são indicados aí, como eu falei, para transpiração intensa, e eles atuam em 2 fatores. Não é isolado, ele combate a transpiração, ele controla o suor, mas ele também tem ativos para controlar a proliferação das bactérias, ok? O principal papel dele é reduzir a transpiração. Uma vez que ele reduz a transpiração, ele acaba reduzindo o mau odor também, porque vai ter menos transpiração local, vai ter menos bactéria local. Ah, Janete, eu vou ficar sem transpirar? Não, você vai, ele forma um filme e você vai transpirar pelo restante do corpo, do braço, só a região que forma esse filme controla, reduz bastante a transpiração, tá certo? A base do ativo para ter esse controle da transpiração são os sais de alumínio. Não tem outro, tem vários sais de alumínio, mas são os sais de alumínio. É o principal ingrediente aí para os desodorantes antitranspirantes ou antiperspirante, porque ele é que atua no controle da produção excessiva aí do suor. Tá certo? Então, como eu disse, são os rolons, os desodorantes em creme, é o Mari Dualitá, o sem perfume e o Sedutori. Entendeu, gente? Eu acho que deu bastante aí para vocês perceberem, entenderem a diferença dos dois. Então, o antiperspirante atua contra o odor e controla a transpiração, e o bacteriostático atua contra o odor, que é para quem tem transpiração moderada. Deu para entender qual é o desodorante ideal para você? Que às vezes as pessoas me perguntam, falam, Janete, eu olho, para mim é tudo a mesma coisa, eu cheiro, vejo se gosto e levo. Não é por aí, tá certo? Aí eu estava falando do cheiro. Você vai sentir menos perfume nos desodorantes em creme, por causa da base dos desodorantes antiperspirantes, por causa da base dele. O sem perfume não tem perfume mesmo. Todos eles. E é especificamente para você usar nas axilas e nos pés. Não é para usar no corpo todo, tá? É importante você entender essa diferença para não formar esse filme no corpo para você não transpirar, que não é isso. E nem precisa. O corpo em si não vai ter odor, porque a transpiração não fica numa região tão quente, nem com uma concentração tão grande aí de glândulas sebáceas, de pelos e tudo mais. Então, o suor que você elimina no corpo, ele vai soltando e não causa odor. Gostaram até aqui? Deu para entender a diferença aí de desodorante, ou do antiperspirante, ou do antitranspirante, entendendo que antiperspirante e antitranspirante é a mesma coisa. Desodorante controla o mau cheiro, não deixa as bactérias se proliferarem, e o antiperspirante controla a transpiração, diminui a transpiração no local e também tem ação desodorante, também não deixa as bactérias se proliferarem. Pela ação desodorante e por controlar a transpiração, menor transpiração, menos alimentação para bactéria, menos odor também, ok? Beleza?